Salve, salve nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte aí do programa Troca de Passes, tá bom? Do Sport TV. E a gente vai estar acompanhando aí o que os comentaristas vão estar falando sobre a vitória do Verdão, né? O Palmeiras que venceu o Internacional fora de casa por 3-1, tá bom? Com os gols do Gustavo Gomes, do Andréas Pereira e também do Vitor Roque, né? Que foi um golaço. A gente vai estar vendo aí o que eles vão estar falando dessa partida. Eles vão estar analisando ali lance por lance, né? E falando ali das estatísticas do jogo, tá bom? O Verdão que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Até um pouco mais cedo era o São Paulo que estava lá como líder, né? E agora o Verdão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa terceira rodada, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo, tá bom? Caso você ainda não tenha feito isso, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, hein? Terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem eu dizia ao fim do troca, né, que o São Paulo era o líder, que dormiria na liderança, pelo menos até os 4 jogos que seriam realizados na noite desta quinta-feira. Mas, claro, tudo muda muito rápido aqui no futebol brasileiro. Temos um novo líder na quinta-feira e ele terminará a terceira rodada na ponta. É o Palmeiras que venceu o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo placar de 3-1. E no saldo de gols é o líder do Brasileirão. Temos 4 times empatados com 7 pontos nesse momento: Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. Fazendo a seguinte ressalva: o Atlético Paranaense tem 6 pontos, é o quinto colocado, mas é o único time com 100% de aproveitamento até aqui. Então, se vencer esse jogo que já está atrasado, né? É um jogo lá contra o Corinthians, que não foi realizado por conta da disputa do Corinthians na Supercopa do Brasil. O Atlético Paranaense pode vir a se tornar o líder isolado, o único com 100% de aproveitamento. Por enquanto, 2 jogos, 2 vitórias, o Atlético Paranaense está na 5ª posição. Vamos falar sobre todos esses jogos. O Palmeiras venceu fora de casa, Beli Soares. E o time que, para alguns, não vinha jogando bem, hoje fez 3-1 no Internacional, com belos gols na noite desta quinta-feira. Tudo bem, Beli? Tudo bem, Diniz? Boa noite para jóia. você, para o Alex, para a galera de casa que está acompanhando a gente. O pessoal que acompanhou o Troca nessa semana e ficou ligadinho nos acontecimentos dessa terceira rodada foi agraciado aí com excelentes partidas. A gente falou isso ontem, hoje novamente tivemos bons jogos. O Palmeiras e o Inter protagonizaram uma boa partida. O Inter, apesar da derrota, não jogou mal, conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu criar, mas deu alguns vacilos diante de um Palmeiras que é muito qualificado e pode ser muito letal. Consegue uma vitória muito importante. Claro, ainda tem muita coisa pela frente, a gente está falando isso aqui, né, desde que começou o Campeonato Brasileiro, mas sem sombra de dúvidas. Os times que vão brigar pelo topo da tabela, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Com toda certeza, o Palmeiras é um deles. É isso. No Clássico Carioca, Alex, deu Fluminense. A gente já apontava o Palmeiras, que já é o líder do campeonato, né, numa vitória que, assim, o Inter não jogou mal, mas mostra muito a diferença de maturidade de um time e outro, né? O Palmeiras, quando precisou se defender, se defendeu. Quando teve que matar, matou. E esse Palmeiras tem muito disso, né? Às vezes ele não pratica um futebol exuberante, um jogo super vistoso, mas sabe competir como poucos, né, Beli? Um time que sabe se comportar muito bem, com e sem bola, sabe o que tem que fazer. Claro, são estágios completamente diferentes de trabalho. A gente está falando de um Pesolano que acaba de chegar no Internacional num momento ruim, num momento conturbado, né? Depois de uma briga contra um rebaixamento da forma que foi 2025. E o Abel Ferreira que está há muitos anos no comando desse Palmeiras. E aí, naturalmente, quando você tem essa solidez de trabalho, esse lastro, né, que tem o Abel Ferreira diante do Palmeiras, é um pouco mais fácil da gente identificar essa solidez, né? Isso se traduz dentro do gramado. O Abel Ferreira, ele não está há tanto tempo no comando do Palmeiras por um acaso. Ele é um excelente técnico que consegue renovar o seu time e, ao mesmo tempo que consegue renovar o time, mantendo algumas peças importantes, ele passa muito bem aos seus atletas o que ele quer que seja executado. E os atletas, diante dessa consciência
coletiva, né, que eles acabam exercendo no decorrer das partidas, conseguem se sobressair muitas vezes. Foi um pouco do que aconteceu na partida contra o Inter, né? Não foi um jogo ruim do Inter. Muito pelo contrário, o Inter conseguiu criar, o Inter conseguiu, em alguns momentos, incomodar a equipe do Palmeiras. Só que contra uma equipe tão boa, não basta você só criar e só você incomodar. Você tem que tentar matar as jogadas, você tem que realmente botar a bola no fundo da rede. E, no final das contas, o Palmeiras acabou levando a melhor. Na matemática, o Palmeiras fez mais gols, então é basicamente isso. Mas não foi um jogo ruim do Inter. Esse time do Inter, do Pesolano, ele traz algo que o ano passado sofreu muito, que é a questão de energia. Ter vida, né, Alex? O time do ano passado tinha vida. Ter alma. Ano passado, eu tive a impressão que o Inter, em alguns momentos, estava rezando para o ano acabar. E você vê muitos, a maioria, estavam lá. Né? Então, o Pesolano com o Abel estando lá, isso está tenso. Então, isso é um básico para ter realmente no time de futebol, mas não é fácil. A gente vê que não é fácil você trazer esse tipo de situação. Ele incomodou, sim, o Palmeiras, só que ele errou. Ele perdeu o jogo porque ele entregou a bola parada. É um jogo que você está ali marcando, mérito do Palmeiras, mas você tá na bola. Então, você toma um gol de bola parada. Depois, são duas entregadas, né? Que você acaba... propiciando uma equipe muito difícil, né? Vencedora esse tempo todo, trocou-se muita gente, mas segue super competitiva, cara. Imagina com a chegada do John Arias, né? Que vai acrescentar muito, só que o John Arias deve jogar do lado esquerdo, né? Um exemplo, um time desse hoje, se for ver John Arias no lugar do Maurício, porque o Alan não dá pra tirar do time, né? Impressionante. O Alan, de novo, que esse menino joga de bola, é um negócio impressionante. E ele faz tudo bem, né? Ele só falta fazer um pouco mais de gols, né? A gente tava comentando lá em cima, né, Alex, enquanto assistia o jogo. Porque ele tem uma força descomunal, ele é muito habilidoso, a bola cola no pé dele. É veloz. Ele é combativo, né? Porque ele ajuda muito na marcação também. Ou seja, ele tem tudo para ser um grande jogador de futebol. Mas é por isso que o Abel falou que o Palmeiras chegou num ponto de não vendê-lo, lembra? Ele optou por isso esse ano, né? Então é um jogador super importante. E antes da entrevista, a gente vai mostrar já os números do jogo, enquanto vocês estão acompanhando aqui atrás dos campinhos, né? As formações que iniciaram o jogo de hoje. O Abel deu uma entrevista antes do jogo, aquela entrevista pré-partida, em que ele é perguntado sobre o Arias, né? Onde é que o Arias vai entrar e tal. Ele fala, não tá fácil pro Arias entrar. Não é assim, ele vai chegar aqui e vai entrar no time. Ele vai ter que cavar um lugar aqui. Não tá fácil, nosso time tá muito firme. E acho que é mais ou menos por aí. É claro que é o discurso da boca para fora, eu acho que o Arias, quando chegar, vai entrar. Mas se tem um lugar para ele entrar hoje, me parece um só. É só no lugar do Maurício. É a única posição para o Arias hoje, que eu acho que o Alan... E nem que o Maurício esteja mal, né? Não. Mas o Arias é um jogador de uma prateleira diferente, né? Porque o Alan, nesse momento, é intirável, né? Tá muito bem, muito firme nessa posição de titular do Palmeiras. Mas é legal a resposta do Abel, eu pelo menos gosto, assim, porque, claro, tem aquela questão do gerenciamento de grupo, dele mostrar que ele confia nos jogadores que ele tem à disposição, e uma pulguinha atrás da orelha do novo contratado, né? Para o contratado olhar e falar assim, olha, nesse time tão qualificado, eu escolhi vir, né? Escolhi vir para o Palmeiras. A batalha aqui, ela vai ser muito grande, porque é um time que tem muitas boas peças. Então, um nível de competitividade que vai precisar ser apresentado pelo Arias vai precisar ser maior do que o nível dos que aí estão. E, olha, é muito difícil você superar esse time tão redondo, né? Claro, é começo de temporada, muita coisa pode acontecer. O Alan, eventualmente, pode receber uma nova proposta. Eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Mas, assim, hoje, realmente, eu concordo plenamente com o Abel. Eu não consigo tirar ninguém desse time para colocar o Arias. O Arias vai ter que comer arroz com feijão. E que bom pro Palmeiras, né? Você ter um jogador desse quilate brigando por uma titularidade. É que a pergunta, ele só não responde assim, não. O Arias, ele pode jogar só nas duas beiradas, ele pode jogar nas duas beiradas e por dentro, né? Nem isso ele fala, né? No sentido competitivo, é óbvio, esse recado é importante. Fala, o cara sabe que eu tô chegando numa coisa aqui, eu tenho que já dar para ele um caminho que ele vai ter que trabalhar um pouquinho. Mas qualquer uma das duas beiradas ele pode jogar e também como um segundo homem, né? Nesse sentido. Só que até condição física, ele e o Maurício é melhor ser um segundo atacante quando não jogar a dupla Flaco e Vitor Roque. Jogar o Maurício por dentro. O Maurício por dentro e ele aqui na beirada. Vamos ver, é um quebra-cabeça aí para Abel Ferreira montar aí para as próximas partidas do Palmeiras, assim que o Arias
ficar à disposição. Vamos colocar os números do jogo para vocês? Né? Vamos ver se eles dizem exatamente o que aconteceu lá no Beira-Rio. Aliás, pouca gente. Aliás, não é só o fenômeno do Beira-Rio. Tenho visto públicos pequenos, né? Ano, Muito abaixo do que a gente vinha acompanhando na temporada passada. Tomara que esse momento passe, que a gente volte a ver os estádios cheios, né? Só 20 mil pessoas, por exemplo, estiveram no Beira-Rio essa noite para um Inter e Palmeiras. Posse de bola, Internacional 54%, Palmeiras 46%. Finalizações 23-11 para o Internacional. 5 finalizações certas do Inter, 7 do Palmeiras. Passes trocados, né? Passes certos, 409-276. 17 escanteios cobrados pelo Inter, hein? Que número alto, contra 4 do Palmeiras, 19-12 em desarmes, 12-8 em faltas cometidas. Mostra bem a questão do volume. Exato. Né, que o Inter teve por onde até ter um resultado realmente melhor, né? Os erros, naturalmente, eles acabaram atrapalhando, mas o Inter fez um jogo bom, sim. O Palmeiras é um time, é isso que eu ia falar, o Palmeiras é um time mais letal, né? Tem atacantes que... Você vê, só de 4 escanteios, um ele fez gol, outro ele leva perigo. O Inter finalizou mais do que o dobro de vezes. Foram 23 finalizações do Inter contra 11 do Palmeiras. Mas certas foram 7 do Palmeiras e 5 do Inter. É impressionante como o time consegue manter esse aproveitamento tão alto. E um dos gols do Palmeiras, né? Um gol absolutamente de mérito do Vitor Roque, né? Total. Um chutão para frente do Gustavo Gomes, um chutão direcionado na direção dele, mas o Vitor Roque tromba aqui, tromba com o mercado, vira para lá, dribla e consegue fazer um gol, né? A bola até desvia, acho que no Félix Torres. Ele tinha acabado de entrar. Né? E a bola encobre o Rocher. Um gol tirado da cartola. Mas Vitor Roque voltou, hein? Mas para vencer jogos, cara, você tem que vencer jogos assim. Qual que é o problema? O problema não é você dominar e criar volume, realmente, né? Legal, você faz um bom jogo, você te leva para a sequência algo importante. Mas o legal é você vencer de alguma maneira. Não, ninguém quer vencer jogando mal, não é isso. Mas cada jogo é um jogo. Vencer lá no Beira-Rio não é fácil, apesar do momento do Inter nesse sentido. Os 2 primeiros jogos, perder para o Atlético Paranaense agora, aonde sempre foi muito forte. E eu acho que todos os times, nesse sentido, têm que fazer da sua casa realmente uma fortaleza, sabe? Porque é ali que provavelmente você vai animar seu torcedor a vir e os seus melhores resultados. Porque vencer fora, apesar de estar acontecendo alguns... Não vai ser fácil com o campeonato. A gente está vendo que está tendo bons jogos porque todo mundo está querendo vencer. Isso é um lado bom. Não está tendo jogo chato. Mas não vai ser fácil vencer fora. Aliás, daqui a pouco eu vou mostrar um jogo que para mim foi chato. No fim até melhorou depois da expulsão. Mas daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Maracanã. Olha, foi de deixar o torcedor do Botafogo preocupado com o futuro próximo aí do time. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daqui a pouco, assim também que a gente tiver as entrevistas lá do Beira-Rio, a gente vai mostrar os melhores momentos para vocês. Vocês vão ver, por exemplo, o golaço feito pelo Ronaldo. Espetacular. Do Internacional. Espetacular. Um chute de canhota que matou a coruja. A gente vai mostrar já para vocês. Então, daqui a pouco a gente terá as entrevistas dos técnicos lá no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai mostrar outros jogos. Agora vamos falar do Corinthians. Então, Nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí o pessoal do Troca de Passes falando ali a respeito da partida, né? Eles trouxeram ali algumas estatísticas, né, do jogo, onde mostrou ali o que cada time, né, eles tiveram, né, de melhor. Ou seja, o Inter, né, ele teve uma posse de bola maior do que o Palmeiras, né? Porém, trocou mais passes, porém não foi efetivo, né? O Palmeiras, das poucas vezes que chegou no gol, conseguiu finalizar e saiu vitorioso, né? Vencemos por 3-1 a partida, né? Com os gols do Gustavo Gomes, Andréas Pereira e também do Vitor Roque, que marcou um golaço, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Mais uma vez, peço que, por favor, se inscrevam no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.